Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h49, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 16 de outubro, é aniversário da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, Marataízes, no Espírito Santo, Catuípe, no Rio Grande do Sul e Carlinda, em Mato Grosso. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do pão e é o dia do chefe. Só que assim, Amanda Klein, Silvio Navarro, bom dia. Dia do chefe é todo dia, né? Todo dia. Dia do chefe é todo dia. Chefe manda, né? Ainda bem que nós temos bons chefes. Excelente. E um pãozinho delicioso nessa manhã também. Dia do pãozinho, nessa hora. E hoje a gente vai conversar aqui no estúdio com o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o ex-deputado Roberto Jefferson, a quem eu agradeço muito pela presença, pela participação. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço a esse convite para poder falar ao público de vocês, às pessoas que nos assistem, e ser entrevistado por uma bancada tão importante. Aí, com o deputado É um Roberto. grande desafio. Ó, e não tem rodeio, com o senhor não tem rodeio. O senhor vai direto ao ponto, o senhor é cirúrgico, sempre. Eu prefiro a verdade, mesmo que ela me afete, a contar mentira. Eu não minto. A força que eu tenho na opinião pública, desde os momentos de sofrimento que eu passei na vida da luta ao lado do Collor até hoje, eu sempre estava em confusão, brigando com o PT do lado do Collor, no Mensalão, depois agora do lado do presidente Bolsonaro. Eu prefiro a verdade mesmo que ela me afete, porque o povo sabe, pode divergir de mim, mas sabe, pode conferir depois. O Roberto Jefferson não mente. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, Roberto Francisco, professor. Eu digo não sempre. Não. Aprendi desde moleque, pequenino, a dizer não. Porque refluir do não é simples. Do sim você não pode voltar. Porque a palavra dada é flecha lançada. Você não pega mais. Então, eu, para dizer sim, sou o sujeito mais difícil do mundo. Eu levo uma semana para dizer sim, mas não. Porque do não eu posso refluir simpático, do sim eu não refluo. Tanto que a última conversa que eu tive com o Bolsonaro, ele disse: Roberto, sabe o que eu sempre te apreciei? Eu falei: não sei, presidente, o que é? Ele falou: todo mundo sabe que você tem uma palavra só. Eu sou assim. Eu sou forjado nessa têmpera. Que bom. E o senhor não tem compromisso com o erro, né? Isso aqui é importante também. A gente não pode ter compromisso com o erro. Mas não pode ter compromisso em insistir no erro, mas né, deputado? Deputado, falava-se muito, né, que o presidente Bolsonaro não articulava, não conversava com o Congresso. A gente até já teve algumas conversas sobre isso aqui no programa. Conversa com PT, PSB, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO. Era uma conversa improvável, né? Agora que ele se aproxima do Centrão, né, a oposição diz que essa conversa demanda, ou pelo menos mostra, que haverá um toma lá da cá. Né? O que o senhor pode dizer como presidente do PTB dessa aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão? Ele custou a conversar com o Centro Democrático. Eu não vou chamar de Centrão, porque é pejorativo. A esquerda rotula o centro de centrão para tentar desgastar, porque mensalão, né? Petrolão, covidão, que o senhor cunhou esse termo, covidão. Sempre que tem essa projeção sonora de 300%, assim, nesse ditongo oral, crescente, né? Parece palavrão, né? Então, centrão, parece um coletivo de bandidos. E não é. É o Centro Democrático, né? Porque eu poderia falar que o Petão, o PSDBão, o Demão até pegou o senador, agora também imitou o PT, com dólar na cueca, dinheiro na cueca. Dinheiro sujo duas vezes. Demão, diz que ele teve uma incontinência, borrou na calça, sujou o dinheiro todo. Então, isso é opinião, não é opinião. Opinião não é, mas Centrão é o Centro Democrático. Dá estabilidade a ele. Ele precisa, ameaçado que está por um moleque, que é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, moleque, e outro moleque, que é o presidente do Senado, o tempo todo jogam na extorsão com ele, deixam caducar
medidas provisórias, deixam caducar projetos importantes que são de benefício do povo. Agora o Rodrigo está deixando caducar uma medida para beneficiar a Globo contra as torcidas e os clubes de futebol. Quer dizer, desavergonhado mesmo, sujeito safado, do pior nível. E o pior que o apelido dele na Odebrecht é Botafogo, leva o meu time para essa desgraça. Eu também torço pelo Botafogo. Meu irmão, Nasci em Botafogo, você é irmão no sofrimento. E o apelido dele lá na lista da Odebrecht ainda é Botafogo. Pelo amor de Deus. Então ele precisa se aproximar e conversar. E ele precisa de uma rede de proteção para evitar que o Rodrigo, a qualquer momento, faça uma fanfarronada, uma fanfarrice, né? Porque ele é bobo, vaidoso, pimpão da bola. E aí possa querer receber um impeachment contra ele. Então ele precisa de uma rede, vai botar voto e vai perder. Hoje ele não consegue mais aprovar um pedido de processo contra o presidente da República. O presidente se defendeu. Eu que sou constituinte, me recordo bem dos debates, o Fernando Henrique uma vez disse: nós estamos esvaziando tanto o executivo e dando tanta força ao legislativo e ao judiciário que nós não estamos dando defesa do executivo contra investidas do legislativo e do judiciário. O legislativo tem aqui os pedidos de impeachment e o executivo tem, e o judiciário tem a denúncia que afasta o presidente por 6 meses. Como um pedido de impeachment, se recebido, afasta o presidente por 6 meses. Então ele ficou indefeso. Foi a discussão do artigo 142 da Constituição. Foi um debate travado pelo Genuíno, Fernando Henrique, o Bernardo Cabral e um deputado do Belém do Pará, Gerson Pérez, que era um grande constitucionalista paraense, já falecido Gerson Pérez, infelizmente, a respeito do artigo 142, poder garantidor e poder moderador das Forças Armadas, acima dos outros 3 poderes. Do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Está lá nos anais da Constituinte, o Fernando Henrique sustentando que esse poder está acima dos outros 3. É o poder garantidor e o poder moderador. Me disseram aqui que tem um tweet do senhor sobre isso. Olha, artigo 140, o senhor que é bem ativo, né, nas redes sociais, principalmente Twitter. Foi hoje que eu escrevi 142 da Constituição Federal, poder moderador ou garantidor das Forças Armadas. Aposentadoria compulsória para os sinistros do STF. Ainda tem essa história, porque o STF julga o Senado julga o STF, aí fica complicado também, né, deputado? Compulsória, já tem que aposentar todos os 10. Né? O juiz de M, posso falar um nomezinho feio aqui no ar? É palavrão melhor não, né, deputado? Não. De M tá bom. Então, o juiz de M. O juiz de M. Vamos decidir aqui 3. O juiz de M aposentou. O juiz de M, que é o Celso Melo, Celção. Mas ficaram 10 da pior qualidade. O atual Supremo é a lata de lixo da história do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a lata de lixo. Tanto que você olha os apelidos, né? Lulu Boca de Veludo, Carmen Miranda, Narco Aurélio, Xandão do PCC, Polaco. Olha os apelidos. Aquela bruxa Carmen Lúcia a Condessa Drácula. Olha os nomes. Quer dizer, é gente do pior nível, gente da pior qualidade. Tem que aposentar. A indignação da opinião pública é tão forte com esse quadro atual desses ministros do Supremo. Esse Carmen Miranda e o Fachin são um sujeito horroroso, comunista, gramscista, aposta na destruição dos valores familiares. Eu o conheci pessoalmente, sei quem ele é pessoalmente, porque eu fui o relator da União Civil dos Homossexuais, projeto da Marta Suplicy, e eu conheci o doutor Fachin, professor Fachin. Deputado, tem uma pergunta. Então tá bem. Tem uma pergunta do espectador que é exatamente querendo saber, se não me engano, a sua opinião sobre o STF. Vamos dar uma olhadinha na pergunta. Bom dia, pessoal da Opinião no Ar.
Eu pergunto ao ex-deputado Jefferson o que ele acha do nosso Supremo e se ele está bloqueado por essa justiça, ou seja, injustiça, e ele só aparece no Parler. Os outros influenciadores já estão em todas as plataformas. Não, eu voltei para o Twitter. É que a época que eu fui bloqueado pelo Xandão do PCC, ele não gosta que eu chame ele de Xandão, não, marido da dona Vivi, a grande jurista Vivi, a Vivi Barbosa, a mais cara advogada de Brasília, veja você, uma vergonha. Advoga só nos tribunais superiores, a mulher dele, do Xandão do PCC. Dona Vivi, ela era piloto de fogão, virou a maior jurista do Brasil. Você entra no escritório, 3 milhões, 2 milhões, mas garantia de sentença favorável. Embargos auriculares, ela virou alonga-manos do Careca. Ele só disca e os relatores de lá dão o que ela quer. Ele ganha tudo. Virou uma vergonha. O lobby, está aí o Narco Aurélio, o ex-assessor dele, foi o advogado desse traficante que fugiu agora, o Narco Aurélio. A minha opinião é a de sempre. É a lata de lixo da história do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Deputado. Reuniram lá o que há de pior. PT e PSDB. São comunistas, são satanistas, são da pior qualidade. Defendem aborto, liberação de droga, tudo que é contra a família, tudo eles defendem com teses favoráveis. Tudo que é demolidor à nossa cultura judaico-cristã, o Supremo defende. Então, eu tenho a pior impressão. Volto a sustentar o que disse ali na abertura do programa. Tinha que ter uma medida rápida dos militares, poder moderador e garantidor, e aposentar esses 10 que sobraram. O juiz de M, graças a Deus, já foi. Falta os outros. Deputado, eu conheço a opinião do senhor sobre, por exemplo, a questão executivo, legislativo e judiciário. Falávamos sobre isso agora há pouco, antes do programa começar. O senhor lembrou muito bem que o legislativo foi amplamente investigado, podemos citar o próprio Mensalão, o executivo, o idem, no caso do Petrolão, e também tivemos um impeachment relativamente recente da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, por outro lado, uma CPI que o pedido já foi batizado de lava-toga para investigar o judiciário, ela nunca avançou no Senado Federal, no Congresso Nacional. Com toda a sua experiência de parlamentar, desde constituinte aos governos que o senhor acompanhou, PSDB, Collor, PT e por aí vai, por que a CPI para investigar o judiciário não vai avançar? Eu estou dizendo que não avançou. Não avança e não vai avançar no Congresso Nacional. É prerrogativa regimental do presidente do Supremo, o Baturé, o Alcolumbre, do Senado, o Alcolumbre, ele é que faz, ele que pauta a CPI e preenche as vagas dos senadores. E ele tem 4 processos no Supremo Tribunal Federal de corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente disca para ele, era o amigo do meu pai, era o Toffoli, que levava mesada, mensalão da Odebrecht, o ex-presidente do Supremo, levava mensalão da Odebrecht. Como é que pode isso só no Brasil? Era discar para ele dizer: ô presidente Baturé, vereadorzão que é metido a senador aí do Amapá, você, se puser na pauta uma CPI, eu boto o teu processo para votar aqui. O procurador pediu 15 anos, tem um aqui que é 15. Você vai sair daí igual o Eduardo Cunha, preso em casa, sai da presidência do Senado, é caçado como senador, nunca mais volta. Não bota na pauta o nosso não, que nós botamos o teu. Então é isso. Interessa ao Supremo ter sempre um rabo sujo, um rabudo como é o Alcolumbre, ou um Maia, que também tem 4 processos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porque rabudo não tem independência nem coragem para tomar atitude. Então não tem coragem. Um caso desse, do Narco Aurélio agora, era para abrir rápido uma CPI, hoje, amanhã. Você ouve a voz da rua, é que
essa porcaria dessa pandemia está impedindo os movimentos de irem para a rua. Senão você já tinha São Paulo tomada, o Rio estava tomado, fora do Supremo, ia ter que abrir a CPI. É porque nós não podemos, porque tinha que ter. Como é que pode o Marco Aurélio liberar um traficante desse grau de periculosidade? E é o segundo que ele libera em 4 meses. Liberou um no início da pandemia que disse que ele poderia pegar o coronavírus na cadeia. Mandou para casa o cara. Agora liberou o segundo, que também já fugiu ou para a Bolívia ou para o Paraguai. Tinha que ter. Investigação não tem, porque são rabudos. Deputado, o senhor é investigado no inquérito das fake news e, segundo o inquérito, o senhor ameaçou a democracia quando publicou uma foto com fuzil. E aí eu cito, o senhor publicou uma mensagem dizendo: estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores. Em uma live, o senhor defendeu que Bolsonaro precisava demitir e substituir os 11 ministros do STF, embora o presidente não tenha poderes constitucionais para tal. E há um entendimento, um consenso no STF que o artigo 142 não dá esse poder moderador às Forças Armadas, né? Existe um equilíbrio entre os poderes numa república presidencialista. O senhor, neste momento, quando o senhor publicou essa foto e disse para o presidente substituir os 11 ministros, não é a defesa de um golpe, deputado? Não, golpe é fechar o Supremo. Eu não prego fechar o Supremo. Eu prego limpar o Supremo. Porque o que tem ali é o monturo. Mas o presidente não tem esse poder. É um monte de lixo. Esses 10 que sobraram, não escapa um, meu irmão. Não escapa um. São todos eles escolhidos ideologicamente. São comunistas, são satanistas, são anticristo, materialistas, globalistas, estão lá para impedir que o presidente Bolsonaro governe corrigindo o Brasil, porque ele não rouba e não deixa roubar. O Supremo estava habituado aqui, sempre houve uma harmonia entre os poderes, o Supremo, o Senado, a Câmara. Quanta harmonia houve sempre, tudo e rachado. Rachado. Vem um maluco do capitão e acaba com isso? Como é que fica? Acabou a bagunça. Era mole. Era tudo na grana. Ministro do Supremo. O Fachin, esse Fachin. Quem é que fez o lobby do Fachin? O Joesley Batista. Quem é que foi lá? O homem do Joesley Batista. Como é o nome dele? Hein? Ricardo Saldi. Batia na porta do senador. Eu estou trazendo aqui o Fachin, professor da Universidade do Paraná, para te apresentar, senador, para você votar nele. Aí o senador, com aquela honestidade de sempre, eu quero dizer ao senhor, o senhor vem aqui em nome do Joesley, o nosso maior exportador de proteína do mundo, das minhas dificuldades da eleição, o senhor sabe, o fundo partidário só não sustenta, estou devendo, a conversa de sempre. Aí o Saldi dizia assim: conte comigo, o senhor receberá da nossa empresa, que é a maior do mundo, mundos e fundos para a próxima eleição. Senador, muito mais fundos do que mundos, mas vote no Fachin. E esse cara quer ditar regra. Uns lobistas, nunca o Supremo podia ter sido composto por lobistas. Deputado, o Supremo tem que ser o último degrau da carreira do juiz de carreira, o magistrado concursado, togado, nunca de advogado lobista. Está aí o advogado do PCC, o seu Xandão, advogado da Transcooper, ministro do Supremo. Você imagina a intimidade que ele tem com os caras. Foi advogado lobista. Isso tem que acabar, porque o poder emana do povo e dos seus eleitos. É o poder constituído pelo voto. O poder emana da meritocracia. São aqueles rapazes, aquelas moças que passam anos estudando, se graduando, se doutorando, fazendo cursos de extensão, que fazem o concurso para procurador, juiz. E o Supremo, o cara é nomeado, é DAS.
DAS, vitalício, e todo mundo advogado. Você vê, o Xandão, a mulher dele é advogada. É o escritório mais rico de Brasília. A mulher do Toffoli é advogado. O que era o Toffoli? Advogado do PT. Deputado. Advogado da Casa Civil. Reprovado Deputado, duas vezes por concurso de juiz. Só um minuto. Deus me livre, esse Supremo dizer que o 142 é inconstitucional. Vocês entendem de direito mesmo no Supremo para falar uma asneira dessa? Vocês já foram ler os anais da Constituinte? Pelo menos para vomitar um besterol desse no Supremo. Foram ler o que era o debate sobre o artigo 142, travado entre o genuíno Fernando Henrique, o Bernardo Cabral, o Gerson Pérez. Qual era o fundamento que o Constituinte colocou no artigo 142? O que ele queria dizer, se não o poder garantidor e moderador? Está lá escrito. Eu não estou inventando, não. Basta que vocês consultem. Deputado, se o senhor Mas vocês coloca... revertem a vontade do Constituinte. Aliás, vocês têm feito isso agora. Se o senhor né? coloca as Forças Armadas acima dos outros poderes, ou então que ela possa ser Sim, invocada sim. a pedido do Executivo, o senhor basicamente defende um golpe. Se a gente Não é golpe. tem um equilíbrio e harmonia entre os poderes, o Supremo Não Tribunal é Federal golpe, mas tem a hora um que papel deixa de haver, importante. Amanda, o equilíbrio e a harmonia, O tem que presidente prevalecer a Bolsonaro... lição de Mao Tse-tung. O presidente Bolsonaro Até para os hoje... progressistas que defendem tanto, o poder começa no cano do fuzil. Quem garante a toga, a execução do direito, é o cano do fuzil. Toga sem fuzil é caneta sem tinta. Quem garante é o fuzil. E se a toga ameaça o fuzil, ela tem que sentir o peso. Toga não é colete à prova de bala. Deputado, são palavras muito ameaçadoras. Hoje o presidente São palavras Bolsonaro... realistas, porque é uma súcia, uma malta, é um morcrim o Supremo. O Morcrim é uma organização criminosa para contrariar o direito das pessoas para cometer abuso de autoridade. Eles têm cometido abuso de autoridade É uma instituição contra a Constituição e contra indivíduos. Deputado, hoje o presidente Bolsonaro se aproximou do ministro Toffoli, do ministro Gilmar Mendes, tem uma foto célebre dele abraçando pior o Dias do que o Toffoli, tomando café com o Rodrigo Maia. Então, essa suposta conspiração fracassou? O que aconteceu? Isso aí eu critico do Bolsonaro. A esquerda é tão vagabunda que não critica isso. Quer dizer, quando ele se aproxima do centro democrático, que são deputados eleitos pelo voto do povo, Centrão, está conversando com o Centrão, toma lá da casa. E com esses malandros? Ele está conversando com a malandragem, com o Toffoli, o amigo do meu pai. O Marcelo Odebrecht diz mensalão de R$200 por mês. Jesus, Nazaré. Então, só tem um jeito para arrumar. Mandar esses caras para casa. Não tem caminho mais. O Bolsonaro está fazendo lá a política de boa governança, tentando ser moderado, mas não pode ser, não. Tem uma hora que a autoridade tem que ser exercida, porque é a vontade do povo. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Tem essa autoridade. Ele não e tem esse precisa poder exercer. constitucional. Não mandar tem. esses Isso malandros seria um para golpe. casa. Nomear 10 juízes de carreira. O Supremo é lugar de juiz de carreira. Não existe essa Quem tem amor à prerrogativa. toga, respeito à balança da justiça, a espada da deixa eu justiça. trazer uma questão... Não é malandro que vai para lá representar banco, montadora de veículo. É isso que são esses caras que estão lá. Matadouro, frigorífico, é todo mundo assim que está lá. Tem que ir para lá o juiz de carreira, o concursado, o juiz que estudou para ser juiz. Não é o juiz comprometido com o PT, com o PTB, com o MDB, não. Vamos comprometido com a lei e com a justiça. Silvio Navarro. Deputado, vamos tentar girar um pouquinho só de assuntos aqui, até pelo avançar da hora. Tem um tema muito importante para a gente tratar. E, mais uma vez, o senhor foi profético, né? O senhor, quando o senhor falou do mensalão, lá, numa entrevista no começo de junho de 2005, se não me engano, dia 5 de junho de 2005, publicada no jornal no dia 6 de junho daquele ano, deu origem a muita coisa e derrubou e tirou uma quadrilha, inclusive, que estava instalada na República. O senhor foi profético, mais uma vez, numa outra entrevista recente, quando o senhor citou o Covidão.
né? Eu queria saber, e agora a gente vê, né? O governador do seu estado foi afastado, inclusive com denúncias de desvio na área da saúde. Tem denúncias em Santa Catarina, temos agora um senador citado... Consórcio dos governadores nordestinos, então, todo contaminado a minha de corrupção. pergunta era, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Porque até então, as investigações e as poucas que existiam, elas eram muito embrionárias. Quando o senhor falou, olha, vem aí o Covidão. Né? Eram informações que o senhor ouviu de dentro da Câmara dos Deputados, de colega seu de partido. Como é que o senhor chegou no Covidão? É uma coisa simples, um raciocínio simples. Ano eleitoral. Fundo partidário não sustenta a eleição. O pessoal diz, 2 bilhões, a imprensa bate nos 2 bilhões no fundo eleitoral. E o Supremo acabou com o financiamento privado e inventou essa geringonça aí de financiamento público. O Supremo, toda a lambança que tem aí hoje em dia, esse 33 partidos políticos, quem inventou essa porcaria? Supremo. Nós éramos 8 partidos na casa, já era muito. Quem acabou com a cláusula de barreira foi o Supremo. Aí tem 33 partidos na casa, essa bagunça. Toda vez que o Supremo se mete é para anarquizar. Então foi esse Supremo que está aí que fez o fundo eleitoral. A justiça eleitoral, que só existe no Brasil, custa 20 bilhões por ano. Por ano, 4 anos seguidos, você vai visitar o Tribunal Superior Eleitoral, parece um palácio árabe. Você diz, eu estou onde? No Catar, é um magnata do petróleo. Você precisa ver a sala do presidente do TSE. Esse estúdio aqui é grande, dá uns 10 estúdios desse dentro, rapaz. O cara senta lá naquela cadeira. Parece um Deus. Para que tem justiça eleitoral no Brasil? Não tem em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil que tem esse caravançará, essa bagunça, essa baderna. É que nós temos uma justiça eleitoral. Tem que fechar aquela geringonça, acabar com essa palhaçada de juiz eleitoral, dando pitaco na eleição. Eles estão tornando a eleição tão difícil. Você imagina um candidato a vereador, ele citou cidades aqui do interior do Brasil. O vereador tem que ter, para candidatar, um advogado e um contador. 1.200 um, 1.200 outro. Ele tem que pagar por mês 2.400. A eleição é muito mais cara hoje do que era no passado. E quem inventou isso foi a Justiça Eleitoral. Aqueles burocratas que estão lá inventando dificuldade para criar facilidade. Isso na cara do Brasil, pô. Chega, eu já não tenho mais compromisso, eu não sou candidato a nada. Então, eu vou peitar. Deputado. Essas coisas eu vou dizer e repetir a exaustão. Como é que você chegou ao Covidão? Mole. Quando eu vi o Narco Aurélio amarrar as mãos do Bolsonaro, que disse o Bolsonaro subvertendo o que diz a Constituição, que há uma hierarquia de poderes e a coordenação do sistema é do Executivo Federal, o Sistema Único de Saúde. Ele amarrou as mãos do Bolsonaro e disse, só pode repassar dinheiro. Quem vai dizer protocolo de tratamento e execução ou não de isolamento parcial total, são os prefeitos e governadores. Compete ao presidente da República apenas o cheque. Eu falei, Covidão, ano de eleição, sem dinheiro. Todo mundo sem dinheiro, porque o fundo não dá para distribuir. Dinheiro ao vivo na conta, sem contrato, sem convênio e com suspensão da obrigação de licitação, porque é calamidade pública, compra sem licitar, deu isso. Enquanto o governador de Minas pagava 50 mil reais no respirador, o governador de São Paulo pagava 500 mil, antecipado para a China. Enquanto o Caiado, lá em Goiás, pagava 50 mil reais, no interior do Brasil, lá na região centro-oeste, 50 mil o respirador artificial, para salvar as vidas de quem tivesse complicado. O Witzel, lá no Rio, onde o navio encosta, cheio de respirador, pagava 500 mil. Quer dizer, para o Caiado, viajando de caminhão, mais 1.800 quilômetros até Goiânia,
era 50 mil, mas o Witzel, que recebia no cais do Porto, pagava 500 mil. Está na cara que eles, Deputado. roubaram a diferença para o bolso, para financiar a eleição e enriquecer pessoalmente. Concordo totalmente com o senhor quando o senhor diz que nós temos partidos políticos demais, deveríamos ter menos. A gente não sabe a ideologia de muitos deles, é uma bagunça danada. O nosso presidente está sem partido. Até agora ele não decidiu, tentou criar, não conseguiu ainda, deixou o PSL. O senhor já o convidou para se filiar ao PTB. Essa conversa continua? Continua. E o senhor acha que ele vem para o PTB? Tem muita chance. Eu não quero nada do governo, eu quero o presidente. O que você quer do governo? Quer nomear? Ninguém. O PTB não quer nomear ninguém. Ele quer o presidente da República. Se eu pedir... Já saiu conversa, ministério... Se eu pegar o acessório, eu perco o principal. Tem um objetivo, um escopo, uma diretriz. O que é? Nós queremos o presidente de volta no PTB. Ele já foi do PTB. Foi meu liderado 2 anos na Câmara dos Deputados. É a mesma coisa que ele é hoje. Honrado, sério, simples, humilde, tem caráter, tem palavra, um homem de bem, um homem de Deus, um homem que tem religião. Eu liderava uma bancada de 35 federais, entre eles o Messias Bolsonaro. Aí vinha deputado que me trazia projeto, porque quem despacha com o presidente da Câmara é o líder, eu era o líder. Então vamos fazer a pauta da semana, a agenda legislativa. Então, o que tem no PTB que pode ser colocado na ordem do dia para plenário? Então vinha um deputado, ô líder, eu precisava disso aqui, eu vou ler o projeto que o cara está me pedindo para pautar banco. Montadora de veículo, empreiteira, grana. O Bolsonaro não. Quando ele me pediu alguma coisa, o que era? Aposentado, pensionista, bombeiro, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia penitenciária. É a luta do Bolsonaro. Tinha umas coisas que ele pedia de aumento, dizia, Bolsonaro, eu não vou levar isso, porque é um aumento tão grande que você está pedindo que não vai passar e eu não vou me desgastar podendo pautar um outro projeto. Então ele sabe na relação comigo que eu dizia para ele, esse dá para levar, porque não onera a folha de pagamento da União. Mas esse outro teu aqui, que cria a obrigação do concurso público e direito a diploma de curso superior para a Polícia Rodoviária Federal ter o mesmo salário da gente, da Polícia Federal, esse eu vou levar para plenário e foi aprovado. Então, o que o Bolsonaro pedia era sempre isso, o velhinho, a velhinha, o policial civil, policial militar, o bombeiro, policial federal, sempre a mesma coisa, os militares da ativa, os militares da reserva. Nunca vi do Bolsonaro um pedido. E por que ele saiu do PTB, Roberto Jefferson? Porque o PTB votou, junto com o PT, uma proposta do Lula, aquela redução salarial na aposentadoria, quem não tinha idade ainda, tinha um negócio que reduzia a aposentadoria, eu esqueço o nome, fator previdenciário. Tem aqui um Espírito Santo de orelha falando para mim. Eu quando peço, olha, assim, Jesus me inspira, tem... O fator previdenciário, o PTB votou, cometeu esse erro grave naquela época de votar o fator previdenciário. Aí o Bolsonaro brigou comigo. Por que o Bolsonaro deixou o PTB? Porque o PTB votou a favor do fator previdenciário que reduzia o benefício do aposentando. Então, o Bolsonaro deixou o PTB legitimamente, por uma convicção pessoal dele, porque eu entendo hoje que o direito a assistir a ele não estava com o PTB. Foi uma decisão errada que nós tomamos. Deputado, agora o presidente tem decisões muito mais difíceis a tomar, né? Quando a gente fala que ele se elegeu com aquele discurso da nova política, deixar para trás a velha política, o toma lá da cá. A gente já falou aqui que ele se aproximou de figuras do Centrão. O senhor fala do Rodrigo Maia, mas muitos dos líderes do governo e dessas figuras que ele se aproximou de partidos do Centrão ou do Centro Democrático, como queira, também têm apelidos na lista do Odebrecht, também são investigados da Lava Jato. Esse caso do Chico Rodrigues de ontem é muito emblemático, porque ele é do DEM, mas ele também até ontem era vice
vice-líder do governo no Senado, e uma parte das verbas que ele ganhou, 30 milhões de reais, o dobro da emenda parlamentar impositiva, foi justamente por ser aliado do governo. Tem indicados na FUNASA da Roraima para cuidar lá das reservas indígenas. O que tem de diferente nesse governo em relação aos outros? Esse governo também indicou cargos de segundo e terceiro escalão, aliados do Centrão, para esses cargos. Não corre o risco, esse caso de ontem de Chico Rodrigues não serve de alerta? O governo não pode cair exatamente naquele velho fisiologismo dos outros governos? Você está falando de risco, né? Sim, é um alerta, hipótese, né? É um alerta. Não há fato concreto. Não, estou perguntando ao senhor. Você vê, no início do governo do Lula já tinha o mensalão. No governo do presidente, até hoje, não há uma notícia. Você imagina, você que está em casa me vendo aqui, nessa bancada de peso aqui que me entrevista, Amanda, que eu estou vendo que é mais progressista, mais à esquerda. Não sou progressista, mais à esquerda, eu sou jornalista. Mais à esquerda, mais à esquerda. Vocês imaginem, ela fala por hipótese. Não pode haver, não poderia acontecer. Ontem não foi hipótese, olha só, deputado. Ontem foi um caso muito concreto, bastante mas não é dinheiro do governo. Não é dinheiro roubado do governo. Foi dinheiro distribuído para aliados do governo, dinheiro público, pago com os nossos impostos. Emenda parlamentar que ele tem direito pela Constituição. Não são emenda parlamentar, é um dinheiro extra. Uma emenda, ele deve ter feito um acordo espúrio com algum prefeito que repassou dinheiro para ele. Isso aí depende do presidente. Isso é ação do senador. Mas são os novos aliados do presidente. Sim. Na verdade, esse Chico Rodrigues não é nem novo, é um aliado antigo. É emprestado do DEM. O presidente deu uma declaração sobre isso e disse que ele tem... O DEM, gente, é o DEM. Ele tem responsabilidade. A minha pergunta é muito simples, deputado. O que fazer para não cair no mesmo velho fisiologismo? Porque são as mesmas figuras de sempre. Cada indicado desse... Presta atenção no que eu vou falar a vocês. Isso é vaticínio, é uma previsão, não é? O Silvio me perguntou como é que eu vaticinei o Covidão, eu já falei. O malandro de qualquer partido indicou cargo lá do presidente. Se está preso no dia, porque atrás dele tem a BEM, tem a Federal, o olho em cima, e todo mundo é advertido. O presidente diz, eu indico. Eu nomeio, você quer isso, mas avisa o teu pessoal para não fazer gracinha que eu vou botar na chave. E todo mundo sabe que ele vai botar na chave. Ninguém tem dúvida. Ele falou sobre isso ontem, né? Ele tem responsabilidade sobre os ministérios, as estatais e os bancos oficiais. E ele diz isso ao cara, eu sei porque tem deputado no meu partido que já indicou gente. E ouviu do presidente, ó... A responsabilidade é tua. Eu vou botar o teu nome na primeira folha, vou dizer para os jornalistas todos. Foi você que indicou e vou prender o indicado se ele fizer bobagem. Então é diferente daquela época do Lula, que o cara já ia para roubar. Eu preciso financiar o PTB. Então toma um cargo aqui para financiar o PTB. Eu preciso financiar o MDB. Então toma um cargo aqui, o cara vai dar 10%, 3%, 4%. O negociador era o Delúbio, era o Marco Valério. Então quando indicava, já sabia que era para levar dinheiro. O Bolsonaro já diz para o cara de cara, se fizer bobagem, está preso. Da época do governo do Lula, indicava sabendo que era para fazer safadeza. Mas, deputado, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Na operação de ontem, a gente tinha a CGU, né, e a Polícia Federal. Deputado, a gente falou bastante aqui sobre Supremo Tribunal Federal, essa decisão do André, do REP, né, que chocou o Brasil. Decisão do ministro Marco Aurélio, depois revertida pela maioria do plenário do Supremo. Mas tem um pano de fundo aí, que é a questão da PEC, uma proposta de emenda constitucional para retomar uma própria decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão após segunda instância. Eu queria fazer uma pergunta com duas pernas para o senhor. Primeiro, se o senhor é favorável à prisão após condenação em segunda instância. E segundo, se o senhor, com toda a sua experiência parlamentar, acredita que a Câmara dos Deputados, com diversos parlamentares enrolados até o pescoço, ou não, ou são padrinhos ou têm apadrinhados enrolados até o pescoço, vai reunir 308 votos, chamado fórum qualificado ali, né, quórum qualificado, para aprovar uma emenda à Constituição agora, nesse ano? Eu não creio que aprove essa emenda constitucional.
O PTB deu entrada anteontem, no ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo, para revogar esse parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal da prisão preventiva, dessa temporalidade, a obrigação de 90 em 90 dias do juiz refundamentar a prisão preventiva, o que levou o narco Aurélio a soltar o André do Rep. Então, nós temos uma proposta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. É a 20ª ação esse ano, né, no Supremo. Já que hoje quem faz política é o Supremo, nós temos um ativismo judicial. Eu preparei o PTB para um ativismo judicial. Eu tenho lá 2 constitucionalistas, 2 criminalistas, 2 especialistas em direito eleitoral e 2 civilistas. Então, tem 20 ações distribuídas esse ano, até processando criminalmente os ministros. O Xandão do PCC eu estou processando criminalmente, o Faquinho, o Carmen Miranda eu estou processando criminalmente. Estou fazendo essas coisas. Represento ao procurador, peço para que eles sejam processados por abuso de autoridade, né? Porque eles têm que respeitar a lei. Eles são funcionários remunerados e quem paga o salário deles é o povo. Supremo e soberano é o povo, não são aqueles urubu de saia. Eles têm que entender isso e baixar a crista. Eles não são mais do que os outros. Eles são do mesmo tamanho. E fazem cada coisa que fede, pode não sujar no dinheiro, mas deixa um rastro fedido, com esse ativismo judicial deles, de cada um mudar a norma constitucional monocraticamente. A norma constitucional é concreta, ela não é abstrata, ela não é adjetiva, e o sujeito interpreta a vontade dele. Se é para A, é uma sentença, se é para B, é outra sentença. O Supremo não tem julgado o mérito, mas o tombo, a capa do processo, os nomes. O Supremo não julga pelo mérito do processo hoje em dia, julga pelo tombo, a capa. A capa. Quem são os caras que estão aí? Bom, esses a gente absolve. Mas e os outros? A gente condena. Mas não é a mesma coisa, não. A gente arranja aqui uma saída. Deputado, só uma informação rápida. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter mais uma vez. Eu queria falar um pouquinho de economia com o senhor. Não vejo outro caminho que não seja o caminho apresentado pelo Paulo Guedes, o caminho liberal para que o Brasil volte a crescer. O senhor acha que há, no Congresso e dentro do próprio governo, uma barreira para que a gente siga nesse caminho? Tem a barreira que são os inimigos naturais do Paulo Guedes, por inveja. Por inveja, porque o Paulo Guedes é um sucesso. O Brasil cresceu na pandemia, rapaz. Eu, antes de vir para cá, estava assistindo jornais na televisão. Eu acordo cedo, eu deito meia-noite e levanto 6 horas. Então, eu começo a ver a televisão. O Brasil cresceu, a economia do Brasil cresceu na crise de pandemia. Como cresceu, deputado? A gente vai ter uma recessão de 5% esse ano. Mas previu 9%, né? O tombo foi bem menor. Cresceu, ela caiu cresceu menos, a economia. O tombo foi bem menor. Quer dizer, a China, essa montoeira de canalha do Partido Comunista Chinês, com esse vírus, se tem número, Covid-1, Covid-2, Covid-19, isso é vírus de laboratório. Isso é coisa de comunista mesmo. Nos prendeu em casa, nos negou o direito de pranto dos nossos, que eles disseram que era Covid, nem chorar os mortos. Esses comunistas permitiram que nós chorássemos. Saco plástico, queimados, nós não podíamos chorar o nosso morto de Covid, porque os comunistas adoeceram a nossa gente. Na China, os malandros não circularam. Mas para a sociedade ocidental cristã, eles mandaram os chineses doentes. Esses malandros tentaram contra a economia do mundo. Eles têm que ser enfrentados de qualquer maneira, no amor ou no desamor. Deputado, o senhor acha que o Paulo Guedes No amor ou no desamor.
Vocês tinham que ouvir o que a gente ouve aqui, né? Enquanto a gente está no intervalo. Continua a conversa. A conversa continua. Eu sou o Trump. Amanda. Deputada, a minha pergunta é muito simples. O senhor acha que o Paulo Guedes, até agora ele entregou a reforma da Previdência com a ajuda do Congresso, era uma pauta que já estava em discussão desde o governo Temer, mas ele não conseguiu avançar no resto da pauta, né? Reforma tributária, administrativa, privatizações. A gente vê uma pauta atravancada, obviamente que estamos num contexto de pandemia, mas o Centrão, não sei se até que ponto o Centrão está disposto a embarcar nessa pauta e a defender essa pauta da maneira rigorosa e liberal que o Paulo Guedes preconizou e defendeu durante a campanha. A agenda do PTB é essa. O meu partido vota 100% essa agenda. E os outros? Eu não falo pelos outros. Lá no PTB tem comando, tem liderança. Lá há respeito entre nós. Lá, 100%. Agenda liberal, 100%. E o Rodrigo Maia, que se dizia liberal, está se aproximando da esquerda. Eu estou vendo lá o ACM Neto, que é o presidente do DEM Nacional, o prefeito de Salvador, na Bahia faz o jogo do PT. Então, quem é que... O Rodrigo Maia sempre foi liberal, a pauta? Né? Amanda, quem é que tem atravancado a pauta? É o Centrão ou é o Rodrigão? O Botafogo. O Rodrigo Maia tem uma agenda clara de reforma tributária, reforma administrativa. Por que não bota pra fora? Porque precisa haver uma concertação entre os líderes para que eles consigam votar. Não depende só dele a pauta. Ele quer fazer o contraponto ao Paulo Guedes. Ele quer dizer que a reforma dele que é boa, que a do Guedes não é boa. Então, ele com isso, ele impede que o governo tenha a sua própria agenda. Como é que pode? Ou é o contrário, não foi o governo que demorou para mandar a reforma? O presidente não tem uma agenda legislativa. Eu era deputado, eu fui 6 vezes deputado federal, desde o presidente João Figueiredo, um homem honrado, honesto. A gente não escutava a conversa naquela época. Até o Lula, quando eu fui cassado em 2005. 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Também só tive um partido na minha vida. Eu não fico trocando de camisa. Sou botafoguense. Igual o Lacombe, com todo o sofrimento que a gente tem. Eu choro na estrela solitária, mas não troco de cabelo. Então, o que está vendo lá? Todo presidente teve a sua agenda legislativa. O Rodrigo Maia quer negociar, quer negociar com o presidente a agenda legislativa. Ele impede a agenda econômica. Eu li uma entrevista do Rodrigo, o primeiro-ministro, vocês sabem como é que ele é chamado? Aquele pimpão, aquele vaidoso gordo, aquele bebê chorão, neto de vó, criado de vó, sabe como é que ele é chamado e fica? Todo pimpão, todo balofo, todo vaidoso, de primeiro-ministro. Ele foi à Espanha falar desse assunto parlamentar. Ele não repele, porque eu, se sou ele, presidente de poder, alguém me chamar de primeiro-ministro, eu digo, eu repilo, não me trate assim, que é uma afronta ao presidente da República. Mas ele incensa, ele quer competir. É imaturo para aquela função, imaturo. Deputado. É um garotão. E ele é hoje o grande empecilho. Eu li na Veja ele dizer que o ministro da Economia do Brasil era mentiroso e irresponsável, só naquele negrito, naquele lead das capas amarelas. Eu falei, o que esse caboclo quer? Naquela semana, o dólar subiu, os contratos internacionais do Brasil, o juro foi maior, porque o presidente da Câmara tentou derrubar o ministro da Economia. Eu peço desculpa, gente. Infelizmente, a Opinião no Ar está chegando ao fim, então eu, de antemão aqui, já agradeço ao deputado Roberto Jefferson e já convido o senhor para retornar ao programa, né, porque nós tivemos uma audiência boa, a gente foi lá de novo. Só tem uma exigência a fazer para retornar. Diga. É encontrar aquele sanduíche que eu encontrei aqui. Hoje é o dia do pão. Pão torradinho, queijo fresquinho, peito de peru fresquinho, um alface crocante. Que maravilha de sanduíche me deram aqui. Deputado, o senhor não quer se despedir com uma música? O senhor gosta de cantar, faz aula de canto? Tem alguma música que expresse esse momento que o senhor gostaria de cantar? Se o senhor disser sim, eu já encerro e a gente termina com o senhor cantando. Então eu canto. Então, olha, amanhã, Opinião no Ar de volta. Amanda Klein, obrigado. Silvio Navarro, obrigado. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Volte sempre, por favor. Aleluia.
está fora do tom. É o Senhor poderoso, aleluia. É o Senhor, ao Senhor poderoso Deus, aleluia. Santo, Santo. Opinião.